Olá galera, Hello World! Nesta aula 47 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples, nós vamos iniciar o desenvolvimento das tabelas de alocação de arquivos. Nós precisamos criar a tabela, onde nós vamos criar a tabela de área de dados, nós vamos criar a área de dados, vamos alocar a área de diretórios e também a FAT e a sua cópia, certo? Vamos criar um arquivo separado e nós vamos criar esses arquivos para passar para o pendrive e formatar o pendrive com esses arquivos, certo? Precisamos fazer isso para entender os cálculos diretórios que vamos fazer na próxima aula na VBR, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um like aí para me ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações, pois daqui para frente as coisas vão ficar muito melhores. Então, vamos começar. Então, galera, eu percebi que a fonte estava muito pequena, eu comecei a desenvolver, eu nem reparei nisso, certo? Eu vou aumentar aqui a fonte, certo? Aumentar a fonte aqui. Qualquer coisa, se vocês não tiverem entendido, certo? Vocês dão pause aqui, ok? E aí vocês copiam essa parte aqui que a gente fez em outras aulas, ok? Na aula passada. Então, a gente vai utilizar aqui uma fonte maior, certo? Para ficar mais fácil aqui o nosso aprendizado, ok? E aqui eu vou colocar até que bits 16, que eu não coloquei, certo? E org 0. Org 0, não coloquei aqui também, certo? Vamos copiar isso aqui, vamos colar aqui no arquivo fat.asm, certo? Nós criamos essas aulas no início da introdução do sistema de arquivos, fat.asm, ok? Vamos definir aqui algumas constantes, como fat sectors, quantidade de setores, que vamos colocar aqui 246 menos 1, porque a gente vai ter que definir o primeiro setor aqui diferente, né? Então vocês vão entender por que eu coloquei menos 1. Entry size, que é o tamanho de entrada. Qual é o tamanho de entrada que nós vimos na VBR? 32, certo? 32. 32 bytes cada entrada de arquivo. Cada entrada na área de diretório, certo? Sector size, tamanho de setor, por padrão, é 512, certo? Reserved. Quantos setores reservados nós temos? Que nós definimos lá na VBR e na MBR? 7, ok? 7 setores reservados, incluindo com setores escondidos, ok? Então vamos definir aqui boot MBR, ok? Agora primeiro nós vamos criar a nossa alocação de arquivo, nossa tabela FAT. O que é tabela FAT? É uma alocação, certo? Basicamente, é uma alocação de bytes que você faz no disco, certo? E essa alocação tem o tamanho que nós definimos lá na BPB. Primeiramente, nós vamos criar o primeiro FAT. Já que temos uma cópia do FAT, nós vamos criar o primeiro FAT. FAT1, primeiro, first sector. Vamos criar aqui uma variável, first sector 1, certo? Nós vamos ter o rest sector 1. Primeiro setor. Quantos bytes tem um setor, galera? 512 bytes, certo? 512 bytes. Os primeiros 4 bytes do FAT, eles são FF, F8, FF, FF, certo? Esses são os primeiros 4 da tabela de alocação de arquivo. Os primeiros 4 bytes do FAT, certo? Então vamos colocar aqui db 0x F8 em formato Little Endian, certo? 0x FF, 0x FF e 0x FF, ok? FF, 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 F8. Esses são os primeiros 4 bytes do FAT, ok?
Beleza, e vamos agora utilizar a instrução times, certo? Times ele vai preencher de bytes a quantidade de vezes. Quantos bytes vamos preencher? Quantas vezes? Sector size. 512 vezes, certo? 512 bytes nós vamos preencher aqui. Menos 4 bytes. Menos os primeiros 4 bytes. 4 bytes, 512 menos 4 é exatamente 508, certo? 508. Beleza. Ok. Então, com essa quantidade, nós alocamos em disco 512 bytes, certo? E vamos colocar db 0. Ok? Vamos alocar de 0. Quais serão os restos dos setores? Ok, esse é o primeiro setor. Primeiro setor, nós vamos alocar essa quantidade. O resto dos setores, vamos alocar 246 setores, certo? Times, certo? Quantidade de setores, fact sectors, que é 245, é 246 menos 1, 245, vezes sector size, vezes a quantidade de bytes de um setor, db 0, certo? Então, vamos abrir aqui, 245 setores, certo? Do FAT, vezes 512, que é o tamanho de um setor, ele dá 125.440 bytes de alocação, certo? Ou seja, mais 512 aqui, como nós definimos aqui, será 125.952 bytes de alocação. Então, nós vamos alocar essa quantidade de bytes do primeiro FAT, ok? Do primeiro FAT. Então, por isso, nós colocamos 246 menos 1, que é 245 aqui, mais 512, mais um setor, certo? Então, menos um setor, ok? E nós temos o primeiro FAT alocado. O segundo FAT, basicamente é a mesma coisa que esse aqui, que é a cópia do FAT. Nós temos dois FAT. Então, é a mesma coisa. Nós só vamos mudar aqui os números. FAT 2, certo? First Sector 2, Red Sector 2, ok? Apenas isso que nós vamos alterar. Pronto, nós criamos agora a alocação da tabela de arquivos. Tabela de alocação de arquivos. Alocamos aqui a quantidade de 246 setores, mais 246 setores, certo? Do FAT. É aqui que vai ficar nossos clusters. É nessa alocação que vai ficar nossos clusters. Beleza. Agora vamos criar a alocação da área de diretórios. FAT, root, directory. Ok? Primeiramente, nós vamos ter uma primeira entrada do volume, certo? É claro que em outras aulas nós vamos criar um arquivo separado para o volume, que a gente vai inserir isso durante a montagem, certo? Durante a montagem nós vamos inserir isso no autogênero.bat, mas eu vou colocar aqui para vocês uma demonstração de como seria aqui. db 0x20. Então vamos copiar isso aqui 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? 8. Vamos colocar mais 3. Daqui até aqui é exatamente o nome do nosso arquivo mais extensão. Nós temos 8 caracteres do nome do arquivo, mais 3 da nossa extensão do arquivo, certo? Então, aqui nós temos 11 bytes do tamanho de um nome de arquivo, que pode ser o nome de um volume, certo? E vamos preencher o resto de 0 aqui. 0, 0. E vamos preencher os restos aqui também de bytes. 0, 0, 0, 0. Ok? Beleza. Então nós temos aqui 8, mais 8, mais 8, mais 8, que é equivalente a 32 bytes de tamanho, certo? É assim que é uma entrada de diretórios, certo? Cada arquivo vai ter uma entrada assim, ok? Os primeiros 8 bytes com os 3 é o nome do arquivo mais extensão. Aqui é o tipo de propriedade, o tipo de arquivo, certo?
o tamanho do arquivo que vai ficar aqui no final, e a data de modificação e data de criação vai ficar tudo nessa região aqui. Mas como a gente vai ter um nome de volume separado em outro arquivo, então nós vamos definir dessa forma aqui como está. Beleza. Então agora vamos definir aqui times. Agora vamos alocar a entrada de diretório raiz sector size vezes entry size. Ok? Tamanho do setor que é 512 vezes entry size que é 32. Ok? Que vai dar aqui 512 vezes 32, 16.384, certo? Ou seja, tamanho do setor menos 32 bytes, né? Vezes 32 bytes. Menos entry size vezes 1, que é basicamente essa entrada aqui, certo? Que é onde que basicamente nós vamos substituir essa entrada aqui por outra entrada, ok? Vezes 1 TB0, ok? Então nós temos esse valor aqui. Entry size é o que? Entry size é 32. 32 vezes 1 é 32, certo? 32 bytes vezes uma entrada, 32. Então vamos subtrair menos 32. Pronto. Nós temos aqui a alocação de bytes, né? Da nossa área de diretório raiz, ok? Então nós temos o tamanho de 512 entradas, certo? 512 entradas, que é 512 bytes aqui, vezes a quantidade de entradas, né? Vezes a quantidade de bytes cada entrada, menos a 32, né, vezes 1, nós temos 512 entradas de diretórios aqui, ok? Beleza. Agora nós vamos criar aqui Data Area. Data Area, que vamos alocar agora a quantidade de bytes da área de dados, certo? Então, primeiro, times 1024 vezes 1024 vezes entry size, ok? Ok, então vamos lá. 1024 bytes vezes 1024 bytes vezes 32 bytes cada entrada. Nós temos aqui basicamente 32 megabytes de tamanho, certo? 33.554.432 bytes de alocação, ok? A quantidade de área de dados. Só que essa quantidade de bytes vai ser o tamanho do nosso VHD completo. O nosso VHD vai ter a MBR, vai ter os setores reservados, né? Vai ter a VBR, vai ter o FAT, como essa alocação aqui, vai ter o segundo FAT, como essa alocação, vai ter a área de diretórios, certo? O VHD vai ter tudo isso, certo? Então, a área de dados não pode ocupar todo o VHD. A área de dados tem que ocupar após a área de diretórios. Então, nós temos o tamanho do VHD completo, menos o quê? Menos o endereço da rotina Data Area, o endereço que está aqui, o endereço dessa rotina. O endereço dessa rotina menos o quê? Menos boot MBR, que é a rotina aqui no início, certo? O que acontece? O endereço dessa rotina menos o endereço dessa rotina vai dar exatamente a quantidade de bytes que tem de alocação exatamente nessa parte aqui. Então, toda essa alocação aqui vai ser pega aqui, ó, nessa subtração, certo? Então, nós vamos subtrair essa quantidade, que é o tamanho do VHD todinho, que está nesse cálculo aqui, menos essa subtração. Menos o quê? Menos toda essa alocação aqui, ó. Menos a alocação do FAT, da área de diretórios, certo? E aí, nós temos a quantidade total da área de dados, ok? Porém, nós precisamos também subtrair não só a alocação do FAT, mas dos setores reservados e também dos setores reservados que nós temos. Então, nós vamos subtrair aqui menos quantidade de bytes de um setor vezes reservas. Quantidade de setores reservados são 7. Cada setor tem 512 bytes. 7 vezes 2
vezes 512 dá 3.584, certo? Então, menos 3.584, ou seja, menos os setores reservados. Então, nós temos o tamanho do VHD completo, menos a alocação do FAT mais a área de diretórios, menos os setores reservados. E nós temos a área de dados alocada aqui. Ok? Databyte 0. Vamos alocar de 0. Ok. A rotina end of disk. Fim do disco, ele vai guardar um caractere que é EOD. É um caractere que se refere ao fim de disco, certo? Então vamos colocar entre aspas simples, asterístico, EOD. Ou seja, vamos referenciar um caractere de finalização de disco. End of disk é o caractere EOD, entre aspas simples, certo? Então, isso aqui vai ficar no final do VHD, certo? O VHD, o tamanho do nosso VHD vai ter os 7 setores reservados. Entre 7 setores, 2 vai ter a MBR e a outra VBR. Nós vamos ter aqui o primeiro FAT, o segundo FAT, a área de diretórios alocada. Nós vamos ter aqui também o tamanho do VHD completo e tamanho da área de dados, certo? Depois da área de dados, nós temos o fim do disco, que vai ficar o caractere EOD, certo? Tudo isso aqui, mais as setores reservados, é o tamanho do nosso VHD que vai ser colocado no nosso pendrive, ok? Então, essa é a nossa aula que nós temos hoje, certo? A aula que nós fizemos a nossa alocação, tabela de alocação de arquivo e área de diretórios, certo? E na próxima aula, nós vamos voltar aqui na VBR e nós vamos utilizar essas rotinas para carregar na memória, ou seja, Load Root Directory vai carregar todas as entradas do diretório raiz na memória. Load Fetch vai carregar na memória todos os clusters que está na tabela de alocação de arquivos. E Search File, ele vai procurar aqui os clusters que estão em uma das entradas aqui da área de diretórios, vai tentar associar com os clusters que estão no FAT e vai tentar encontrar o arquivo, carregar o arquivo na memória, certo? E depois nós passamos o comando para esse arquivo que nós vamos carregar. Então isso nós vamos fazer na próxima aula. Então fique ligado, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Mas na próxima aula vamos entender mais a fundo como funciona os cálculos de diretórios do sistema de arquivos. Então, deixe o like se gostou do vídeo. Vejo vocês na próxima. Falou!